Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso evento O Futuro da Prescrição de Treinamentos. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CIT Consultoria, a empresa que você já sabe, é a empresa aqui especializada em te capacitar. Você que é estudante de educação física, você que é profissional de educação física, você que está aqui para se capacitar, para entregar o melhor trabalho para os seus alunos, você está no lugar certo, porque a CIT é a empresa especializada em te transformar em um personal trainer melhor. E esse evento aqui, em específico, a gente está realizando com o grande intuito de transformar você, futuro personal trainer, ou você que já é personal trainer, já atua como em um verdadeiro especialista da prescrição de treinamentos, para que você domine cada minúcia, cada detalhe do treinamento físico que vai conseguir otimizar ainda mais os resultados dos seus alunos. Mesmo que você ainda seja estudante, ainda esteja na faculdade, seja um estagiário de academia, ou ainda vai fazer um estágio em academia, mesmo que você esteja começando agora na sua carreira de personal trainer, ainda não tem anos de experiência, mesmo você que ainda nem tem alunos de personal trainer, mas pretende ter um dia. A gente está aqui para capacitar vocês em tudo que a gente consegue dentro da área profissional da educação física. Por isso que você vê que desde a nossa aula 1, a gente vem falando com vocês aqui, sobre diversos temas, não só parte técnica e científica, mostrando estudos científicos que vão te ajudar a otimizar resultados de hipertrofia, emagrecimento, melhorar a condição física, prevenção de lesões, mas também a parte de carreira do personal trainer, como é que ele faz bons investimentos na carreira, como é que ele organiza a carreira dele, como é que ele entra no mercado digital. Tudo isso é a nossa função de te capacitar. E eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu na aula 1, só para você que não viu ainda a aula. Você tem que ter esse conteúdo para que você consiga ter a melhor experiência possível aqui no nosso evento. Então eu recomendo fortemente que você volte lá e assista antes de prosseguir, mas a gente vai fazer um breve resumo do que a gente viu lá, tá? Mas antes de mais nada, eu falei muito sobre a Citius Play na última aula. Citius Play, para quem não sabe, é a nossa plataforma de cursos, A gente fez meio que uma divulgação sem querer ali no meio das aulas. Na hora que a gente falava de um material científico, a gente fazia menção às aulas do curso da Citius Play. E aí, muita gente começou a perguntar pra gente, pô, Citius Play, fala um pouco mais aí. E a gente tem a intenção de explicar ainda mais aí ao longo dessa semana. E dia 30 a gente vai abrir as inscrições promocionais para Citius Play. Mas basicamente, resumidamente, bem direto ao ponto, é uma plataforma com mais de 25 cursos completos para profissionais de educação física e estudantes de educação física se capacitarem nas diversas áreas que o personal trainer precisa dominar para ser um verdadeiro especialista em entregar resultados. Então a gente tem vários temas diferentes de curso, desde temas mais voltados para a carreira, temas técnicos científicos como avaliação, biomecânica, crossfit aplicado em academia, condromalácia patelar, grupos especiais, enfim, diversos cursos que vão ser importantes para a sua carreira como profissional. Na aula 1, a gente fez muita menção de conteúdo excelente que vai com certeza mudar um pouco a sua visão de treinamento físico. Por isso que eu recomendo fortemente, assista a aula 1 antes de prosseguir aqui com a gente. A gente falou sobre a importância de uma avaliação física completa, que não vai nos aspectos só de composição corporal, mas sim aspectos biomecânicos, psicológicos, posturais. Falamos sobre ativação muscular e como que isso influencia na seleção de exercícios. Hoje vamos até aprofundar um pouco mais nesse tópico, tenho certeza que vocês vão gostar. Falamos sobre a seleção de exercícios em si, o que realmente influencia na hora de gerar resultados. Falamos sobre os protocolos de prevenção de lesão que podem influenciar muito na capacidade do seu aluno. Afinal, se você consegue prevenir uma lesão, você está conseguindo entregar mais resultado para o seu aluno necessariamente, porque um aluno lesionado é um aluno que não pode treinar. Um aluno que fica 15, 20, 30 dias sem treinar ou até mesmo meses sem treinar é um aluno que, além de perder o resultado que ele conseguiu, ele não vai estar evoluindo também, Falamos sobre treinamento físico para mulheres. Hoje, inclusive, quero fazer mais um adendo ao treinamento físico para mulheres para responder muitas dúvidas de vocês, porque vi que muita gente ficou confusa. Pô, Renato falou que mulheres têm maior capacidade que os homens de ganhar massa muscular? Quero saber mais sobre isso. Vou explicar nessa aula aqui, tá? Falamos sobre organização de sessão de treinamento, como que tem profissionais que são meio aleatórios na hora de montar o treinamento. Isso prejudica o resultado, prejudica a capacidade do teu treino de entregar um resultado positivo para os seus alunos. Falamos sobre também ferramentas que se usa como personal trainer, que tipo de ferramentas que a gente pode utilizar. Falamos sobre como enviar treinos de consultoria online de treinamento. Vamos falar mais sobre isso nessa aula aqui, além de na aula 3, na próxima aula que a gente vai botar no ar na sexta-feira. Vou também mostrar ferramentas na prática aqui para vocês.
Falamos sobre métodos de treinamento, aplicabilidades ruins e boas desses métodos de treinamento, alguns mitos, como, por exemplo, exercício físico em jejum. Eu tô falando sério, galera. A gente falou sobre isso tudo na aula 1. Então ela tá imperdível e ela vai sair do ar em breve. Então, se eu fosse tu, eu já corria lá e já assistia essa aula. Falamos sobre o tamanho dos músculos do corpo humano e como que isso é bem assim visto de maneira errada pelas pessoas, como por exemplo, tríceps é maior do que o peitoral, para você ter ideia, e deltóide é o maior grupamento muscular dos membros superiores. A gente falou sobre investimento em capacitação profissional, a importância disso para o futuro de profissionais e estudantes de educação física, entrar no ciclo de gerar conhecimento e aplicar conhecimento que retorna para você. Falamos também sobre treinamento físico para gestantes. Falamos lá de treinamento para mulheres, mas também incluímos a parte de gestantes, que muda bastante coisa. Enfim, falamos de muita coisa que eu tenho certeza que você vai querer ver. Essa aula sai do ar e não vai ter como ver de novo, né? Quando chegar lá o dia e hora marcada, nós vamos tirar todas as aulas desse evento do ar e só quem assistiu vai conseguir ter esse conhecimento. Quem não assistiu não vai ter essa oportunidade. Então vai lá. E queria agradecer vocês pelo feedback que vocês deixaram nas aulas. Fiquei muito feliz mesmo com tudo que vocês falaram, né? Com tudo as mensagens que vocês mandaram lá na nossa comunidade, no YouTube, tudo que vocês, até nos stories do Instagram, tudo isso deixa a gente bem feliz. Vamos agora falar de avaliação física, que eu tenho certeza que vocês querem saber mais, né? E quando a gente fala de avaliação física de maneira correta, a gente falou, às vezes, com uma perspectiva mais incorreta na aula 1, vamos falar da perspectiva correta agora. A avaliação física são sempre 3 pilares: diagnóstico, controle e educação. Então fique ciente disso na hora de você prescrever os treinamentos, porque isso vai ser muito importante para vocês, tá? Saber exatamente para que serve uma avaliação física. Porque o que eu vejo é o seguinte, tem muita gente achando que a avaliação física é só diagnóstico ou apenas só controle, mas vamos entender por que tem que segmentar e por que você deve utilizar esses 3 pilares. Bom, primeira coisa, educação. Eu sempre utilizo a avaliação física como um momento para sentar com o meu aluno e educar o meu aluno em certos aspectos. Por quê? Esse é um momento excelente, onde você não tem ali influência externa, como por exemplo na hora que você está na academia. É um momento que você está conhecendo melhor o aluno e ele está te conhecendo melhor. Então tem que ter esse momento educacional. O que eu vou ensinar para o meu aluno na avaliação, Renato? Eu não sou professor universitário para ficar ensinando meu aluno. Não, fica tranquilo. Você vai educar o seu aluno naqueles aspectos que ele precisa, né, entender sobre a mudança de composição corporal, sobre o treinamento físico que vai ser prescrito para ele. E vamos lá. A gente tem que explicar para ele a diferença de peso corporal para gordura corporal. Infelizmente, os nossos alunos acham que o peso da balança representa a gordura corporal deles e muitas vezes não vai ser bem assim. A gente sabe que alguém que inicia musculação vai ganhar peso porque está aumentando a massa muscular e às vezes até mantém o peso porque perde um pouco de gordura, ganha um pouco de massa muscular, mas o peso se mantém e aí ele fica naquela fissura de tipo, não, eu não estou conseguindo emagrecer, eu não estou conseguindo melhorar, só que não, gente, tem que explicar o que é peso e o que é gordura corporal e como que a balança pode enganar em alguns casos. Explicar que percentual de gordura é estimativa, não existe essa de protocolo mais preciso de percentual de gordura, a gente tem diversos excelentes protocolos, mas tudo são estimativas. É igual o que eu falo, a previsão do tempo, né? Recentemente eu fui tirar umas fotos de casamento com a minha esposa e a previsão do tempo estava dando que estava sol no dia o dia inteiro, beleza. Vamos tirar as fotos todo feliz, só que chegamos lá, o tempo completamente nublado, né? Então, assim, a previsão do tempo, ela vai dar uma ideia. Não chegou a chover, né? Vamos dizer assim. Então, não está de tudo errado, mas também não estava com um sol muito legal no dia. Então, é exatamente isso que acontece com o percentual de gordura, né? Percentual de gordura é estimativa, é bem tentar o mais próximo possível estimar quanto de gordura você tem no corpo, mas não é 100% real. A gente usa isso como uma ferramenta, mas a gente não vai usar isso de uma forma a dizer que o seu aluno tem 12,28% de gordura exatamente, tá bom? Condição física inicial do aluno, a gente vai apresentar para ele, com o físico que você está hoje, as questões posturais que a gente tem que trabalhar, a parte de mobilidade, a sua condição aeróbia, a sua condição de força muscular e a sua capacidade de executar alguns movimentos aqui, como agachamento, eu consigo dizer que você está pouco apto ainda. Então a gente vai precisar fazer um trabalho aqui de desenvolvimento motor, antes de mais nada, de melhora de mobilidade, explicar essa condição física inicial dele, porque ele pode tentar se comparar com pessoas que já estão treinando há mais tempo. Qual que é o seu planejamento
planejamento para o aluno, ou seja, ó, eu vou trabalhar dessa seguinte forma aqui com você, a minha ideia é a gente fazer treinos dessa forma, eu vou tentar puxar os seus treinos com esse intuito aqui, eu quero daqui a não sei quantos meses, tá? Com esse tipo de composição corporal, eu quero que você já esteja sendo capaz de fazer esse tipo de exercício. Falar das suas expectativas como profissional, então assim, o que ele espera de você, né? O que o próprio aluno espera de você como profissional e também o que você vai colocar ali em prática com o seu aluno como profissional, ou seja, ó, você pode me mandar uma mensagem sempre que você precisar. Se você tiver com algum problema que não possa ir fazer os seus treinamentos, eu quero ser o primeiro a saber. Enfim, as suas expectativas como profissional, né, da forma do trabalho e também com os resultados, né? O que você espera que ele tenha de resultado. E a sua abordagem de treinamento, porque a gente sabe que existem diversos métodos de você trabalhar com os alunos. Se você vai numa academia, cada personal trainer que está naquela academia tem uma abordagem de trabalho. É importante você passar essa abordagem porque o aluno, ele não vê assim, os profissionais têm vários métodos de trabalho. Ele vê o seguinte, tem profissional que tem método certo e método errado. Ele acha que só tem ali duas opções, só que não, existem diversos métodos. Então ele vai ver que tem uma aluna fazendo leg de ladinho, e ele vai querer saber por que eu não estou fazendo leg de ladinho. E você tem que explicar que na sua abordagem de treinamento você não inclui certos exercícios porque pode ter algum prejuízo e risco para o aluno. Tá? Então essa é a parte educacional básica, tá? E você pode incluir mais o que você quiser. Sempre reserva o início da avaliação para a gente poder conversar sobre isso aqui. Depois o diagnóstico, que são aquelas informações que a gente precisa saber do aluno para que a gente consiga ter ali uma boa noção do como que a gente vai trabalhar. Então são informações-chave para você fazer a prescrição de treinamento. Disponibilidade que ele tem para treinar, as limitações que ele tem, tanto a nível fisiológico, como a nível até psicológico, como por exemplo, eu não consigo correr em esteira, eu não consigo treinar mais do que 30 minutos, eu não aguento. O nível de treinamento dele, se ele já treinou ou não, se ele é sedentário, aptidão para a prática de exercícios físicos, ou seja, ele já tem um laudo médico autorizando ele a fazer exercícios físicos, os objetivos, e aqui o objetivo, eu vou te falar o seguinte, a gente sempre tem que ir além do objetivo básico, porque o aluno vai chegar assim, eu quero emagrecer. Aí você tem que saber por que ele quer emagrecer, o quanto ele quer emagrecer, porque se alguém chega para mim e quer emagrecer, ele pode estar falando assim, eu quero emagrecer porque eu quero virar fisiculturista, quero emagrecer porque eu quero ver o meu abdômen definido, eu quero emagrecer porque eu estou com um problema sério de saúde e eu preciso emagrecer para melhorar, eu quero emagrecer porque eu quero correr uma maratona e com o peso que eu tenho fica muito difícil, eu quero emagrecer porque eu bato pelada de fim de semana e eu estou me sentindo pesado, eu quero me sentir mais leve, enfim, tudo isso é tipo de objetivo e você vai ter uma influência bem grande na prescrição de treinamento de acordo com esse objetivo, tá bom? Restrições físicas e postural, vamos falar nessa aula aqui hoje sobre avaliação postural, vou mostrar um testezinho para vocês fazerem que é bem completo, que vai ajudar bastante. Composição corporal, básico, que vocês já sabem, perimetria, dobras cutâneas. Quem tiver de bioimpedância pode utilizar a bioimpedância também, apesar de ser um método menos validado do que as dobras cutâneas, dá para ser utilizado. E o prazer do aluno, vocês esquecem muito disso, de ver o que o aluno gosta de fazer, se ele gosta mais de cardio, mais de musculação, se ele gosta mais de treinos mais dinâmicos ou mais monótonos. Por incrível que pareça, tem aluno que gosta de treinar ali da maneira monótona, exercício por exercício. Tem aluno que gosta de treino mais dinâmico, faz um exercício aqui, faz outro exercício ali, vamos circuitar algumas séries aqui. Enfim, você tem que saber o seu aluno o que ele gosta mais, tá? E, por fim, o controle, tá? Então, o controle significa o quê? É você saber a composição corporal e a antropometria, o condicionamento aeróbio dele, a evolução isso ao longo do tempo, tá, gente? Então, por exemplo, a composição corporal, hoje teu aluno está ali com aproximadamente 12% de gordura, quanto que vai estar esse percentual daqui a 4, 5, 6 semanas? O condicionamento aeróbio dele melhorou, ele está com melhor capacidade aeróbica, a força muscular nos exercícios melhorou, a resistência muscular do aluno melhorou, a expectativa do aluno, como é que está isso aí? Ele está melhorando a expectativa dele, ele está botando uma expectativa mais realista, as lesões e restrições físicas, por exemplo, alguns alunos, sentindo muita dor no joelho no início do treinamento, aí você descobriu que ele tinha uma lesão ali no joelho, aí ele foi tratar com fisioterapia e você fez esse acompanhamento, esse aluno ele continua
continua essa lesão no mesmo nível, já reduziu um pouco, já está 100% recuperado dessa lesão, tudo isso você faz no controle. E eu acabei de apresentar para vocês um checklist aqui de avaliação física que eu acho que é o básico para qualquer profissional utilizar, né? Você que é estudante de educação física já deveria dominar cada aspecto desse aqui que eu estou mostrando para que você, quando virar profissional, você saiba atuar. E eu vou dar de presente para vocês esse checklist, tá? Então, no final dessa aula, a gente vai te mandar esse checklist como? Você vai preencher o formulário da aula 2, né? Então, a gente tem aqui um formulário de avaliação em todas as aulas, inclusive na aula 2. E aí, abaixo aqui na descrição do YouTube, ou se você estiver assistindo na página do workshop, tem um botão aqui de avaliação da aula 2, você vai preencher a sua avaliação ali. No final dessa avaliação, você vai ter um link para você ser direcionado para o checklist, tá bom? Então é só você fazer a avaliação completa e no final você vai receber esse checklist aqui para você poder aí imprimir, para você ter esse checklist com você, tá bom? Então, ó, no link aqui da descrição da avaliação da aula 2, você consegue aí acessar o checklist. Vamos falar sobre a avaliação postural, que eu sei que tem muitas dúvidas. Eu vou tentar pegar aqui um teste que eu acho que ele é bem completo e vai ajudar muito vocês na prática. Mas é óbvio, tá, gente? O teste, as avaliações posturais não se resumem só a esse teste. Temos vários outros que devemos fazer também. Mas eu acho que esse aqui já vai ser um excelente start para vocês. E se você ainda não tem muito conhecimento nessa área, já vai mudar completamente a sua visão. Vamos lá. Teste de agachamento. Não tem nada mais simples do que um agachamento. E o agachamento ele diz muito sobre o nosso aluno. Quando você pede para o seu aluno fazer um agachamento, né, é isso aqui que você espera que ele consiga fazer, né? É ele conseguir colocar ali ele estando completamente reto, ele esteja bem alinhado em termos do quadril até a ponta dos dedos, que ele consiga fazer uma boa amplitude aqui no joelho e tornozelo. Então, isso é o que a gente espera para os nossos alunos, né? E só que se ele tiver algumas dessas deficiências, vamos colocar deficiências, não, algumas dessas deficiências de movimento, a gente pode tirar alguns diagnósticos disso que vão ajudar a gente a prescrever o treinamento. Então, por exemplo, se ele rotaciona muito o pé para fora, se o joelho dele está indo muito para dentro, se o tronco não está paralelo com a perna, se o braço não está conseguindo acompanhar a linha do tronco. São 4 possíveis diagnósticos que nós temos. Vamos ver eles na prática aqui, então? Vamos lá. Quando a gente vê o nosso aluno jogando os joelhos para dentro, né, fazendo o famoso valgo dinâmico, isso significa que a musculatura dos adutores de quadril estão hiperativadas e que os abdutores estão hipoativados. O que significa isso, Renato? Hiperativado e hipoativado? Significa que elas estão mais fortes do que a musculatura hipoativada. Então, os adutores estão puxando esse joelho para dentro, enquanto os abdutores não estão tendo força suficiente para equilibrar esse aluno, deixar ele alinhado. Então, o que a gente poderia fazer com um aluno desse, por exemplo? Se a gente sabe que os adutores dele estão mais fortes do que os abdutores, a gente vai prescrever para ele cadeira abdutora, mas não vai prescrever a cadeira adutora. Vamos esperar um tempinho para fazer a cadeira adutora, vamos esperar alinhar mais esses joelhos no agachamento e aí depois a gente inclui também a cadeira adutora, tá? Outra coisa que a gente pode perceber ali, o tronco não estando alinhado, né, com as pernas. Então você vê aqui o tronco está desalinhado em relação à perna. Você tem que ter aqui 2 linhas paralelas para ser um teste normal. Se o aluno está com essas 2 linhas aqui dessa forma, significa que a musculatura hiperativada aqui no caso é o gastrocnêmio sóleo, ou seja, a musculatura das panturrilhas, e o músculo hipoativado é os eretores da espinha e o tibial anterior. Então o que nós vamos fazer aqui? Trabalho de fortalecimento de tibial anterior e eretores da espinha. Pega um elástico lá com o aluno, pede para ele ficar puxando o elástico com a ponta do pé assim, ó, para ele trabalhar o tibial anterior. Eretores da espinha pode ser feito desde a extensão de tronco até exercícios próprios como stiff, por exemplo, já ajuda a fortalecer também os eretores da espinha. Se o aluno não consegue acompanhar a linha do tronco, então nesse caso aqui, perceba, a aluna 100% alinhada, aqui já não conseguiu alinhar bem. Isso significa que as musculaturas como o dorsal e o peitoral estão hiperativadas, ou seja, muito mais forte do que as musculaturas do deltóide posterior e do trapézio. Então o que você tem que fazer aqui? Trabalho bem focado de deltóide posterior para esse aluno, justamente para ele manter esse peitoral mais aberto, né? Então, é muito comum em casos de homens que treinam muito dorsal, muito peitoral, só que não dão a devida atenção ao deltóide posterior e trapézio, ficar dessa forma, tá? Então, você pode fazer esse teste aqui para verificar isso também.
quando o aluno começa a virar demasiadamente os pés para fora, tá? Então, assim, certa abdução, né, ali do quadril é até possível de ser feita de maneira saudável, só que chega uma forma, né, como vocês podem ver na foto, que aí fica demasiada. Isso significa que a rotação lateral externa está mais forte do que a interna, ou seja, os músculos que fazem a rotação lateral externa, como o sólio, o gastrocnêmio lateral, o bíceps femoral e o tensor da face lata, estão hiperativados. Então a gente tem que fortalecer aqueles que fazem a rotação interna, o gastrocnêmio medial, posterior medial, glúteo médio e glúteo máximo. Então, para ele a gente vai prescrever, né, uma cadeira abdutora, por exemplo. A gente vai prescrever também ali exercícios, né, com a biomecânica modificada para que a gente consiga trabalhar mais o gastrocnêmio medial e a parte posterior de coxa mais medial também. Assim a gente vai conseguindo restabelecer o equilíbrio, tá? E eu sei que eu tentei assim pegar alguns casos aqui que podem ajudar vocês a dar diagnóstico. Eu acredito que esse teste aqui é bem completo, mas se você tem curiosidade, cara, se você gosta dessa parte de avaliação, você quer saber mais, faça os cursos da avaliação física profissional e a avaliação física na prática, porque eles são só disso. A gente só fala de avaliação física, de composição corporal, protocolos, planilhas, tudo que a gente tem em mãos lá no curso é justamente para te deixar 100% apto a fazer a avaliação física. A minha ideia, eu que sou o professor desses dois cursos lá na Citius Play, né? A minha ideia quando eu fiz esses cursos é o seguinte: eu vou capacitar você para poder avaliar um parente meu, se for um caso. Se um dia meu pai, por exemplo, querer fazer uma avaliação física com outro profissional, eu vou querer que ele faça esses dois cursos antes, tá? Essa que é a minha ideia. Depois de fazer esses dois cursos, eu vou ter confiança que você pode avaliar qualquer parente meu, qualquer pessoa, né, que eu tenho consideração bem grande. Eu vou ficar tranquilo se você já tiver feito esses dois cursos. Vamos lá. Vamos falar de a falta de domínio básico da execução de exercício. Levantou muito questionamento de vocês na última aula e eu quero trazer de novo e aprofundado agora bem na prática para vocês entenderem. Quando eu perguntei na aula passada como saber se o exercício é bom para hipertrofia de determinado grupamento, eu já expliquei que a maioria das pessoas fala que é a ativação muscular, é o principal determinante, só que a gente já viu que não, né? Que existem 5 fatores que vão influenciar na capacidade de um exercício hipertrofiar, que é a amplitude de movimento, ou seja, a capacidade daquela musculatura a angulação que aquela musculatura consegue trabalhar, a tensão durante o movimento, ou seja, o quanto que aquela musculatura se mantém tensionada durante o movimento. Um exemplo básico aqui, crucifixo no crossover, por exemplo, a tensão é quase que constante, né? O voador é tensão quase que constante. Vai fazer um crucifixo com halter, quando os halteres estão aqui na direção do peitoral, a tensão reduz. Não quer dizer que ela se anula, mas a tensão no peitoral reduz por causa do braço de força. Então, é esse nível de tensão que a gente está falando na hora de selecionar os exercícios. Já vou explicar para vocês na prática. Sobrecarga é a capacidade que você tem de colocar mais carga naquele exercício, né? Por exemplo, a gente, quando fala do glúteo caneleiras, muita gente xinga. Hoje em dia quase é um pecado falar sobre glúteo caneleiras, né? Mas eu já falei com vocês que eu vejo que tem aplicabilidade em alguns casos, né? Óbvio que não vai ser o melhor exercício para glúteos, só que o grande problema dele, né, é justamente a questão da sobrecarga. Você colocar uma caneleira de 15 quilos não se compara a fazer um leg press com 40 quilos, fazer um agachamento com 40 quilos, né? É totalmente diferente. A ativação muscular, que é necessária para que a musculatura tenha uma boa hipertrofia, então quanto mais ativar, melhor. E também a conexão com o músculo trabalhado. Então, se você consegue contrair o músculo voluntariamente, você consegue ter mais resultados. Só que é muito bonito, o Renato aqui está falando isso para vocês, sem comprovação nenhuma. Então, vamos às comprovações aqui para vocês verem que não é o Renato que está falando, é justamente a ciência do treinamento físico. A gente tem esse estudo clássico aqui de 2014 que mostrou que quem trabalhou com amplitude de 90 graus na cadeira extensora e quem trabalhou com amplitude de 50 graus de extensão de joelho teve resultados totalmente diferentes quando o assunto é hipertrofia muscular. Perceba que esses aqui que treinaram leg press, agachamento, cadeira extensora com 90 graus de amplitude hipertrofiaram 4 vezes mais o músculo do que aqueles que treinaram com amplitude reduzida de apenas 50 graus. Então aqui o que a gente está falando? Além de ter que selecionar os melhores exercícios que têm mais amplitude de movimento, como por exemplo, quando a gente pega um agachamento para os glúteos, ele é um exercício muito completo para glúteos porque ele tem uma alta amplitude de movimento. Mas além disso,
né, o que isso daqui mostra é que aquele indivíduo que enche o supino de carga e faz só aquela retração escapular, né? Ele nem dobra o cotovelo direito, porque não aguenta dobrar o cotovelo, botou tanta carga para mostrar, se exibir na academia, que esqueceu que tinha que fazer o movimento até a barra quase que encostar no peito. Ele está simplesmente malhando o ego, porque a musculatura do peitoral não vai hipertrofiar da melhor forma assim, tá? Só que aí vocês vão falar assim, o Renato é maluco, o Renato é contraditório, porque eu vou mostrar esse estudo aqui do Goto de 2017, que ele mostrou que quando você faz uma redução na amplitude de movimento, porém, você faz naquela amplitude onde você tem a maior tensão da musculatura, você acaba compensando a falta de amplitude. O que isso significa, Renato? É o seguinte, imagina que você vai fazer uma rosca direta, e ao invés de fazer a rosca direta completinha, né, batendo a barra no peito, depois batendo a barra na coxa, você vai trabalhar só nos 30 graus de amplitude do meio, que é onde você vai ter a maior tensão no bíceps, né? Na amplitude do meio ali do movimento da rosca direta é onde o seu bíceps vai estar mais tensionado, ou seja, a amplitude de alta tensão. Depois de treinar 8 semanas assim, eles perceberam que quem treinava em amplitude completa e quem treinava em baixa amplitude teve o mesmo resultado. Ou seja, se você está tensionando muito bem a musculatura, você vai ter mais resultado. Então a ideia aqui não significa que você vai trabalhar com pouca amplitude em alguns exercícios. Significa que você tem que selecionar aqueles exercícios que têm alta tensão. Então vamos supor, fazer uma rosca direta no cabo muitas vezes é desvalorizado pela maioria das pessoas, porque tem a filosofia do peso livre que tomou conta das academias, só que você tem que parar para pensar que uma rosca direta no cabo, no crossover, ela vai ter tensão constante no movimento e potencialmente vai ter mais benefícios de hipertrofia também, tá? É óbvio, né, que seleção de exercício não é preto no branco, como eu já falei na aula anterior, né? Se você quer ouvir essa discussão, na aula 1 a gente falou sobre isso, sobre seleção de exercício, que não é assim, esse é o melhor exercício, ponto, acabou, né? Mas a gente tem que avaliar diversos aspectos. Aqui um estudo falando sobre ativação, porque a gente gosta sempre de trazer esses estudos de ativação para mostrar ao contrário, né? Porque a gente sabe que a ativação é necessária para hipertrofiar, só que aqui a gente vem mostrando para vocês que a ativação, apesar de necessária, ela não é o fator determinante. Nesse estudo aqui, onde foi treinado com diferentes exercícios para quadríceps, eles foram avaliar a hipertrofia dos músculos do quadríceps. E aí o que eles perceberam? Para a maioria dos exercícios, a maior ativação foi nos vasto lateral e vasto medial. Só que em termos de hipertrofia, foi muito maior no reto femoral. Outra evidência de outro estudo é esse estudo aqui que mostra os principais exercícios para glúteos e a ativação de glúteos dos principais exercícios. Então aqui a gente teve agachamento, a gente teve passada, a gente teve levantamento terra, stiff, diversos exercícios para glúteos. E sabe quais foram os exercícios que mais ativaram os glúteos durante o movimento? Foram esses 3 exercícios aqui, ó. Uma abdução de quadril com elástico, uma elevação de quadril unilateral com o peso do corpo e um glúteo 4 apoios sem sobrecarga. Estes 3 foram os 3 exercícios com mais ativação de glúteos. Então, significa, Renato, que se eu quero hipertrofiar meu glúteo, eu tenho que fazer esses 3 exercícios aqui. A gente sabe que não são os melhores exercícios para o glúteo hipertrofiar. Apesar de ativar muito bem os glúteos, não é o exercício que você vai querer fazer para hipertrofiar os glúteos, porque a gente sabe que a ativação é importante, mas não é o único fator que você vai procurar. Se você procura só ativação e se baseia só em ativação na hora de escolher os exercícios, você comete erro como esse, né? Ao invés de incluir um agachamento, uma elevação de quadril, né, um levantamento terra, você vai escolher exercícios assim que vão sobrecarregar muito pouco, vão ter pouca amplitude, enfim, tudo aquilo que você já sabe. E para botar o ponto final, só repetindo o estudo que eu já falei na aula 1, mas vou repetir aqui para vocês. Quando a gente avalia no supino reto, por exemplo, a ativação do tríceps é maior do que a do peitoral. Por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas o tríceps ele ativa mais no supino reto do que o peitoral, né? Até falamos sobre o tríceps na aula 1 também, sobre o tamanho do tríceps ser maior do que o peitoral. Enfim, isso aí já começa a bugar a mente de todo mundo, porque fala assim, vou começar a treinar a musculatura grande, vou começar a treinar o peitoral, só que o tríceps é maior que o peitoral. Enfim, na aula 1 a gente discute mais sobre isso, não vou ficar aqui aprofundando mais não, tá? Mas basicamente, nesse estudo aqui, que foram 24 semanas treinando só com supino reto, a gente teve uma hipertrofia do peitoral 3 vezes maior do que a hipertrofia do tríceps. Então, não basta ativar para hipertrofiar. Só essa mensagem.
Ativar um músculo é importante? É essencial, você tem que ativar um músculo para ele hipertrofiar. Só que não significa que se eu consigo ativar mais ele vai hipertrofiar mais. E por fim, olha esse estudo que interessante. Esse aqui foi um estudo onde foram colocados indivíduos sem experiência com musculação, que não tinham muita capacidade motora ainda, e dividiram em 2 grupos. Um dos grupos foi orientado a fazer o seguinte: faz aqui esse treino de rosca direta 3 vezes por semana, 4 séries de rosca direta, só que você vai trabalhar um músculo da maneira bem concentrada, contrai mesmo o seu bíceps na hora de efetuar cada repetição, tá? Esmaga o seu músculo na hora do movimento. O outro grupo, né, foi só orientado assim, ó, isso daqui é uma rosca direta, eu quero que você faça 3 vezes por semana, 4 séries de 8 a 12 repetições, tá? E não teve recomendação adicional. Não teve esmaga músculo, não teve faça o exercício assim concentrando, simplesmente ele só falou como que fazer o exercício e mostrou. Todos eles trabalharam com a mesma amplitude de movimento, isso estava sendo direcionado pelos pesquisadores. A única diferença entre os 2 grupos era que um estava se concentrando para contrair voluntariamente o bíceps. O que aconteceu no final? 2 vezes mais hipertrofia, né, do que o grupo que não se concentrou no bíceps, ou seja, você se concentrar na musculatura que você está treinando vai fazer você hipertrofiar mais essa musculatura, você ter essa conexão. E sabe o que foi o mais interessante desse estudo? Eles tentaram fazer a mesma coisa com a cadeira extensora, mas não deu resultado significativo. E os pesquisadores alegaram que é muito mais difícil você estabelecer uma contração voluntária no quadríceps do que no bíceps, né? A gente parece que tem uma facilidade, mesmo quem nunca treinou consegue contrair o bíceps, né? Até quem nunca treinou vive brincando, contraindo o bíceps por aí, mas o quadríceps já é uma musculatura mais difícil de você ter essa contração voluntária, né? Já quem tem mais tempo de treinamento consegue mobilizar melhor a musculatura, mas quem não tem muito tempo, quem não tem experiência, como quem fez parte desse estudo, não conseguiu o mesmo efeito, tá? Então, essa é a combinação dos 5 fatores. Mas vamos na prática então entender sobre esses 5 fatores sendo aplicados. Nesse exercício aqui, o glúteo no cabo, muita gente não gosta de fazer. Eu recomendo sempre para quem tem objetivo de hipertrofia de glúteo. Por quê? Você tem uma boa amplitude, você tem uma boa ativação, porém você tem pouca sobrecarga, né? Realmente, você consegue botar 5, 10 plaquinhas ali, né? Não se compara a colocar aquela quantidade de carga que você consegue em agachamento, por exemplo. Você tem boa tensão, né? Durante todo o movimento você vai ter tensão e boa conexão. Então é um bom exercício, né? A falta de sobrecarga que você está colocando no glúteo não é justificativa para não fazer, né? Quando a gente vê o agachamento, a gente vê que ele ganha em termos de sobrecarga, só que ele vai perder um pouco de ativação de glúteos, tá? Quando você avalia para quadríceps, a história é outra, mas aqui a gente avaliando para glúteos, vai perder um pouco de ativação e conexão. Quantas vezes você já viu uma aluna reclamando que faz agachamento, mas não consegue sentir a contração dos glúteos? Eu, que sempre peço para minha aluna contrair o glúteo voluntariamente, né, eu sempre vejo que tem algumas que têm dificuldade de contrair o músculo de certa forma, tá? Então, é uma das questões limitantes do agachamento para glúteos. Temos também aqui elevação de quadril para glúteos. O que a gente pode dizer? A gente tem uma redução de amplitude quando a gente compara com outros exercícios, porém, boa ativação, boa sobrecarga, boa tensão durante todo o movimento e boa conexão. As alunas que executam esse exercício, elas conseguem se conectar, né? O recuo no Smith, que, na minha opinião, um dos melhores exercícios, porque ele tem o pacote completo aqui, uma boa amplitude para glúteos, uma boa ativação de glúteos, uma boa sobrecarga nos glúteos, uma boa tensão durante todo o movimento e uma boa conexão também com os glúteos, né? Principalmente se a aluna experiente já consegue fazer sem colocar o pé de trás no chão, né? Colocando ali sempre um step para você aumentar ainda mais a amplitude de movimento dos glúteos, é um dos exercícios preferidos. Só que é aquela coisa, né, meu amigo? Se você assistiu a aula 1, você já sabe a minha opinião. Quer hipertrofiar os glúteos? Faça todos esses exercícios que eu acabei de citar aqui. Não faça só o agachamento, não faça só o recuo no Smith, não faça só a elevação de quadril. Já que a gente quer hipertrofia de glúteos, vamos jogar com tudo, né? Vamos fazer o melhor possível, tá? E é óbvio que a gente vai ter aqui que dar exemplos para tudo, né? Treino de peitoral, exercício de peitoral, exercício de tríceps, bíceps, deltoide, posterior de coxa, panturrilha, abdômen. Só que se você quiser aprofundar nisso, aí eu vou fazer uma outra recomendação para você aqui, que é a série Execução Perfeita de Membros Inferiores e Superiores.
Aí a gente fala só sobre isso. Anatomia, cinesiologia, biomecânica, só que aplicada ao treinamento físico na prática. Aqui eu não vou ficar te dando aula para você ficar aí decorando nome de músculo, origem e inserção. Aqui eu estou te dando aula para você saber algo que amanhã você consegue aplicar na academia. Para que amanhã, quando você entrar na academia com a sua prancheta na mão, você seja aquele cara que gera resultado, aquele cara que o pessoal vai recorrer quando você quando quer ter um resultado direito, quando quer ter um programa de treinamento bem especializado. Então, recomendo fortemente aqui dois cursos da City Display, um só sobre membros inferiores e outro só sobre membros superiores. Vamos falar sobre treinamento de mulheres, que muita gente ficou na dúvida quando eu falei na última aula sobre treinamento feminino e tudo mais. Vamos explicar um pouco mais sobre isso. E aí eu resolvi trazer para vocês algumas evidências científicas aqui sobre o porquê que a gente aprende que mulheres ganham menos massa muscular que os homens. Tem muita gente que, se perguntar, vai falar isso. A mulher é muito mais difícil de ter resultado na musculação do que os homens. Né? Será mesmo? E por que isso acontece? Como é que isso acontece? Né? Porque eu acredito realmente que tem mulheres que estão com mais dificuldade, mas não significa que elas têm mais dificuldade. Então tem muitas peculiaridades que a gente tem que discutir aqui. A primeira delas, vamos falar sobre testosterona, né? As mulheres têm menos testosterona que os homens, então possivelmente elas vão ter menos resultados de hipertrofia muscular. Se a gente pega nesse estudo de 2015 aqui, avaliando o tempo, a quantidade de testosterona que o homem e a mulher vão ter ao longo da vida, a gente percebe que, por exemplo, um jovem aqui de aproximadamente, vamos botar aqui uns 15, 16 anos, ele dá um pico, né, de testosterona e ele vai ter muito mais testosterona que a mulher, né? A gente tem aí níveis muito mais altos de testosterona nos homens, obviamente, isso não é novidade para ninguém. Então significa que o adolescente nunca vai poder pegar num ferro, nunca vai poder fazer musculação, porque ele não tem testosterona o suficiente, né? Isso é uma questão limitante. Só que sabe qual que é o grande problema que a gente vê nessa análise de testosterona? Pô, o homem tem um nível 10 aqui de testosterona, enquanto a mulher tem um nível 4 aqui de testosterona, né? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Próprio entre os homens você tem a variação dos níveis de testosterona e entre as mulheres também. Só que qual que é a grande questão? Obviamente, o homem tem mais testosterona que a mulher. Só que, será que isso vai impactar diretamente no ganho de massa muscular? Olha o que esse estudo de 2012 mostrou, né? Eles pegaram diversos homens que têm certo nível de experiência com a academia e aí colocaram eles para fazer um treinamento, tá? 12 semanas de treinamento. Depois de 12 semanas de treinamento, eles avaliaram a quantidade de testosterona livre que eles tinham no corpo e também a quantidade de massa muscular que eles ganharam no treinamento e tentaram fazer um gráfico, né? Então, ou seja, aqui no eixo vertical é a quantidade de testosterona livre que esses homens tinham no corpo e aqui é a quantidade de massa muscular que esses homens ganharam durante a intervenção. Se testosterona for o fator primordial, né, para ganho de massa muscular, se for assim, ó, quanto mais testosterona, mais hipertrofia a pessoa vai ter, esse gráfico tinha que estar inclinado, ou seja, quanto mais testosterona a pessoa for ganhando, for tendo, maior vai ser o resultado de hipertrofia. Só que perceba que não teve relação aqui, foi totalmente aleatório, né? A pessoa que mais ganhou massa muscular no estudo, que chegou a ganhar quase 8 quilos de massa muscular, tinha a mesma quantidade de testosterona que a pessoa que não ganhou nada de massa muscular, que não respondeu absolutamente nem um pouco positivo ao treinamento. Então isso significa que testosterona não é o fator determinante, né? Isso aqui repercute muito no nosso treinamento. Primeiro, essa questão das mulheres em si que a gente está explicando aqui, que não é a questão de ter testosterona para ter resultado. E segundo, que até isso manipula algumas das nossas decisões. Então aquelas ideias de que você tem que tomar suplementos para aumentar sua testosterona livre, aquelas ideias de que você vai fazer exercícios compostos porque vai liberar mais testosterona, tudo isso não é fundamentado cientificamente, tudo isso é com raciocínio fisiológico. Pô, testosterona é bom para hipertrofia, então eu vou botar mais. Aí você tá falando assim, Renato, pelo amor de Deus, para de falar uma bobagem dessa. Eu conheço o cara lá na academia, o cara tá tomando testosterona, tá tomando anabolizante e tá crescendo pra caramba, o cara é musculoso, né? Fala isso então para quem é fisiculturista, que é lotado de testosterona no sangue e ao mesmo tempo lotado de massa muscular. Você tá falando besteira. Só que aí que tá.
a gente está falando aqui da testosterona natural do corpo humano. A gente não está falando de quem utiliza anabolizante, que aí a história é completamente diferente. A gente vai estar falando de 10, 20, 30 vezes mais dos níveis de testosterona livre do corpo. Isso sim pode ter uma influência totalmente direta com os ganhos de massa muscular. Porém, quando a gente está falando dos níveis naturais que o corpo de alguém saudável consegue atingir, não adianta. Você não vai ter um efeito assim. Quanto mais testosterona esse aluno tiver, mais resultado. Ah, o aluno não está tendo resultado. Vamos fazer o exame de testosterona. Ah, a testosterona dele está baixa. Ah, tá explicado porque não está tendo resultado. Não. O que ele não está tendo resultado é porque o treino dele não está correto, tá? E por coincidência, né? Esse estudo aqui também avaliou GH e serve para a mesma coisa, tá? É o mesmo efeito. Não adianta achar que é o GH, o hormônio do crescimento, que vai fazer você ter mais hipertrofia. Ele tem a mesma relação. O segundo ponto que as mulheres acham que tem menos capacidade de ter resultado e por que a gente vê por aí sendo falado isso, é que as mulheres têm menos expectativas nelas mesmas. Então, ela não tem expectativa alta. Então, ela vai treinar de maneira incorreta. Ela vai treinar já desanimada porque você, tão difícil para eu conseguir resultados. Não tem resultados. Ela acaba ficando desmotivada, a expectativa dela reduz mais ainda, ela treina de maneira incorreta mais ainda, ela não vai ter menos resultado e esse ciclo se repete até não aguentar mais. Então, assim, é muito comum isso acontecer. A mulher já chega lá sabendo assim, o corpo de mulher não foi feito para hipertrofiar. E aí ela já vai lá, já treina errado, já não treina com aquele vigor, já não faz a parte dela e entra nesse ciclo aí, e aí não vai ter resultado mesmo, né? E só para vocês terem uma noção da influência da nossa capacidade mental e da nossa expectativa no treinamento, olha esse estudo de 1972 que mostrou a comparação de 8 semanas de treino, né, e os ganhos de força muscular com 5 semanas de placebo. O que significa isso? As pessoas passaram 5 semanas tomando anabolizante e eles mediram quanto que elas ganharam de força muscular depois de 5 semanas sem treinar. Ou seja, elas colocaram as pessoas lá sem treinar e viram assim, vamos ficar aqui 5 semanas fazendo um tratamento de anabolizante. Vamos ver quanto de força você vai ganhar. E elas ganharam 10% a mais de força. Ou seja, só o psicológico dela achando que estava tomando anabolizante sem nem ter treinado. A expectativa do resultado desse grupo placebo aqui tinha que ser 0, sem ganhos de força. E eles acabaram ganhando 10% de força só porque eles acharam que eles estavam mais anabolizados, que estavam ganhando mais força, tá? Então, perceba como que a nossa mente vai influenciar no resultado. Se você não tiver com uma expectativa de que você é capaz, uma expectativa de que você tem muito resultado para ter, aí que você não vai ter mesmo, tá? Terceiro, esse videozinho aqui, ele identifica exatamente o que eu estou querendo dizer. O receio de treinar. A mulher acha que vai encostar no halter, pegou o halter no braço, já era. Vou hipertrofiar, vou ficar masculinizada. Eu quero treinar, mas eu não quero ficar masculinizada. Eu quero ganhar volume, mas eu não quero ficar muito forte. É um absurdo você pensar dessa forma. Primeiro, que nada disso acontece de um dia para a noite. Treinei hoje, acordei, amanhã fisiculturista, né? Isso é uma besteira completa. E segundo, né? Eu sempre falo assim com a minha aluna, calma, vamos treinando. Cada dia que você se olhar no espelho, você vai poder me falar assim, Renato, aqui tá bom, daqui eu não quero passar. Só que esse dia nunca chega porque você sabe, né? Que não é bem assim, não é tão fácil ganhar massa muscular quanto elas acreditam. Só que esse receio de treinar, o que acaba gerando? Treina de maneira incorreta, desmotivada, sem vigor, depois não tem resultado, fica desmotivada e aí gira esse ciclo aí também o tempo inteiro. Outra questão que pode influenciar no resultado negativo das mulheres é o uso de anticoncepcional. Tem que ser muito cauteloso na hora de falar isso aqui, porque muita gente pode falar assim, então o Renato falou para não usar anticoncepcional. De maneira nenhuma, tá? Vai consultar o seu médico. Existem anticoncepcionais que não vão afetar o seu ganho de massa muscular, né? Você pode sim consultar um médico que vai te oferecer esse tipo de alternativa. Só que esse estudo aqui, por exemplo, mostrou que mulheres que estavam no uso de anticoncepcional tiveram um resultado menor de hipertrofia muscular, tá? É um caso da literatura científica aqui relatado, só que não é regra, tá? E também lembrando que você não vai deixar de usar por causa disso, senão daqui a pouco, né, daqui a 9 meses vai chegar alguém aí na família e aí vai falar que foi culpa do Renato que falou que não era para usar anticoncepcional, tá? Se falta de resultado é um problema para você, tem que avaliar isso, tá? Outra coisa, mulheres têm menos massa muscular absoluta que os homens. Então perceba assim, olha só
esse gráfico aqui, a importância dele. Nesse estudo de 1991, eles quiseram mapear o corpo de uma mulher e de um homem de forma sedentária e de forma treinada, e as diferenças que a gente via entre eles. Então perceba aqui logo de cara que para a mulher é muito mais difícil. Por quê? A mulher ela já tem naturalmente, quando sedentária, a gente não está nem falando aqui de uma mulher acima do peso nem nada, uma mulher normal, sedentária, com peso normal, ela já vai ter muito menos massa muscular percentual e absoluta do que um homem, tá? Então é muito mais difícil de evidenciar esse músculo da mulher, né? Porque ela já tem uma concentração maior de gordura corporal. Aí você fala assim, pô, mas aí a mulher treinou, fez tudo direitinho, baixou o percentual de gordura dela para 16,6%. Beleza. Agora ela se equiparou com um homem sedentário. Um homem sedentário normal, né, com peso normal, peso regulado, ele tem em média 17,3% de gordura. Então a mulher ela tem que treinar para chegar ao mesmo nível de gordura corporal do que o homem. Só que além disso, esse homem sedentário, ele tem quase que 20 quilos a mais, bota aí 15 quilos a mais de massa muscular do que a mulher. Ou seja, né, além de ter ali uma maior quantidade de massa muscular inicial do que a mulher, ela é muito maior no sentido absoluto, tá? Então fica muito mais fácil evidenciar músculo no corpo do homem, por ele ter ali muito mais quantidade de músculo para se evidenciar do que na mulher. É por isso que fica às vezes maquiado em alguns casos. É por isso que às vezes a mulher ganhou 5 kg de massa muscular, né? Isso significa para algumas mulheres 10% do peso corporal delas, o que é muita coisa. Só que fica maquiado quando você compara de maneira absoluta com o homem, né? Porque o homem tem muito mais massa muscular desde o início, tá bom? E as mulheres têm mais gordura corporal essencial, como a gente viu nesse exemplo aí, né? Ou seja, uma mulher bem definida, ela já tem muito mais gordura do que o homem. Então, você não vai ver uma definição extrema, como você vê em alguns casos nos homens, assim, por exemplo, você consegue ver ali a vascularização completa da mulher, é muito mais raro, né? Porque começa a ficar algo muito pouco saudável para as mulheres. E aí você vê os casos de, por exemplo, a mulher que vai... Olha só o caso da transformação dessa menina aqui. Ela foi lá, perdeu mais ou menos 10 quilos e depois ela ganhou 10 quilos de massa muscular. Olha só, com 10 quilos de massa muscular a mais, não deram tanto volume para ela. O que deu mesmo foi um aspecto maior de definição quando comparado com a foto do meio, só que não pareceu que ela ganhou quilos e quilos de massa muscular, simplesmente porque a gordura essencial ainda está ali presente, arredondando as musculaturas. E a maioria das mulheres até acha bonito, gosta, né, dessa musculatura mais arredondada e não tão quadrada quanto a dos homens, né? O sétimo ponto é que os homens querem desenvolver mais músculos que as mulheres. Então, é muito comum um aluno homem chegar para mim e falar assim, cara, eu quero ficar definidão. Hoje em dia, a gente nem tem tantos alunos falando assim, quero virar fisiculturista clássico daqueles, o Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler, Ronnie Coleman, mas a gente vê muita gente falando assim, pô, eu quero ter o abdômen definido, eu quero ter o ombro largo, como o indivíduo aí na foto, que é o Mr. Olympia. As mulheres já não, já vem com uma perspectiva muito menos de músculo e muito mais de definição, muito mais de, vamos colocar assim, de magreza mesmo, né? Querem afinar pernas, querem afinar braços. Então é muito comum que, se você falar de músculo com as mulheres, elas já acham que é isso aqui e já falam assim, não quero músculo não, quanto menos músculo para mim melhor. Só que não é bem assim, a gente sabe que a musculatura vai dar definição para ela sem deixar esse estilo exagerado. Uma coisa que eu citei na última aula que também é importante é a dificuldade que alguns profissionais têm de saber prescrever treinos para as mulheres. A gente falou da capacidade recuperativa das mulheres, que é mais alta, a gente falou da capacidade de trabalhar em altas repetições das mulheres, a gente falou da capacidade de suportar mais volume. Muitos profissionais e até as próprias mulheres não entendem dessas capacidades e acabam treinando errado. Quando treina certo, o que acontece? Igual nesse estudo aqui de 2001, né? As mulheres ganharam mais força e mais massa muscular do que os homens quando comparado ali um mesmo estímulo de treinamento. Só que esse treinamento muito mais focado no que a mulher tem que fazer. Você perceba que foi trabalhado 15 repetições máximas em drop set, ou seja, um estilo de treino de altas repetições, mais oxidativo, aquilo que eu falei para vocês que é mais apropriado para as mulheres, né? Então isso gerou um volume, um ganho de massa muscular a mais, tá? Tem várias teorias do porquê que isso acontece, por que mulheres respondem melhor a mais repetições, né? Muito se fala sobre o tipo de fibra, né? Por causa da predominância de fibra tipo 2.
né? Não acho que é muito por aí, mas tem a questão recuperativa da mulher. O corpo da mulher, ele, querendo ou não, ele é mais oxidativo do que glicolítico, né? Ou seja, ele não é de explosão, ele é mais de conseguir aturar, né, grandes estímulos de treinamento. O que isso significa? É você parar para pensar de maneira assim, não que isso justifique, tá? Mas que a gente pode pensar de uma maneira pré-histórica, assim, né? As mulheres eram o quê? Eram as coletoras que ficavam fazendo o dia inteiro caminhando, coletando os frutos que tinham, né? E os homens eram o quê? Eram os caçadores, aqueles que da explosão, corre, vai lá, lança com força, briga e tal. Isso faz parte da fisiologia do homem e da mulher. E é óbvio, né, que isso aqui a gente tocou na pontinha do iceberg, tem muita coisa que a gente tem que falar de treinamento feminino, como por exemplo ciclo menstrual, né, técnicas de treinamento específico e tudo mais. E aí tem os nossos cursos lá na City Display também, o mini curso de treinamento feminino e a Masterclass de treinamento feminino, que vocês encontram lá para quem se interessa nesse assunto, quer trabalhar mais com as mulheres aí e ter mais resultados. Vamos falar de organização de consultorias online de treinamento, que eu falei na live de ontem lá no Instagram e também teve muita gente perguntando depois da aula 1. Então vamos trabalhar aqui para vocês. Eu vou explicar com um slide só tudo como você faz uma organização de ideia para a sua consultoria online de treinamento, tá? Então, quando a gente ensina os nossos alunos, a gente basicamente ensina dessa forma aqui, ó. Todo esse processo aqui. E, gente, eu vou tentar explicar tudo para vocês, mas entendam, isso aqui é um material do curso Personal Trainer Digital, que é onde eu ensino como você sai do zero a 10 mil reais por mês com consultorias online de treinamento. Que isso, Renato? 10 mil reais por mês com consultorias online de treinamento? Isso é maluquice. Você está fazendo propaganda enganosa. Não estou falando que todo mundo vai chegar, né? Porque exige dedicação, exige você estar bem capacitado para executar esse trabalho, mas esse curso tem a peculiaridade, sabe o que é? Eu mostrei na prática como eu fiz isso. Eu não simplesmente estou relatando uma história, não. Eu fui fazendo e no processo eu fui relatando. Então eu gravava assim, ó, gente, estou fazendo uma postagem aqui pro meu Instagram hoje, tá? Eu vou fazer uma postagem com esse objetivo e vou publicar lá. Eu ia lá e postava. Aí depois eu fazia assim também, ó, gente, né, eu vou fazer um lançamento de consultoria amanhã, começa amanhã, eu já me preparei assim, estou mandando um aviso lá no grupo e tal. Então eu fui relatando durante as aulas do curso Personal Trainer Digital tudo que eu estava fazendo na minha consultoria online de treinamento. Né? O curso Personal Trainer Digital também é curso lá da plataforma City Display, vocês conseguem ver ele na prática lá, tudo direitinho, passo a passo, da maneira mais didática possível. Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, tem muita gente que poderia te ensinar, mas pouca gente que faz na prática e mostra para você na prática como que é e te ensina realmente como tem que ser feito. Sem mais delongas, falando do Personal Trainer Digital, né? Vamos falar aqui da organização das consultorias. Cada etapa dessa aqui que vocês estão vendo é uma aula completa lá de mais de 1 hora de duração para eu poder te ensinar, tá? Só que aqui eu vou tentar te resumir. Como que a gente fala que é para vocês fazerem? Primeiro, utilizar o Instagram é a rede social com maior impacto hoje nas vendas online, de forma de você prescrever, de conseguir captar novos alunos. Então tudo começa aqui com a divulgação do seu trabalho e sem aquelas ideias erradas de panfletagem digital. Vagas abertas para minha consultoria, sem aquelas ideias erradas de conteúdo que todo mundo já está cansado de ouvir. Vem aqui que eu vou te explicar os 10 motivos que você tem que se exercitar. Todo mundo já sabe que tem que se exercitar. Aqui você tem que fazer uma geração de valor massivo. O que isso significa? Postagens que realmente vão ajudar as pessoas. Para se perguntar por que as pessoas não estão tendo resultado, como que eu posso ajudar elas, que dica que eu posso dar aqui num post de Instagram que vai realmente modificar algo positivo para o meu aluno, como que eu faço que ele aplique isso, né? E dentro dessas postagens, a gente sempre fala para vocês terem um grupo de divulgação no Telegram. Pode ser um grupo de divulgação no WhatsApp também, só que geralmente o Telegram funciona para mais pessoas. No grupo do WhatsApp ele vai até 256 pessoas. E aí, nesse grupo aqui, você vai fazer um bate-papo mais de perto com esses alunos, mandar conteúdos exclusivos, mandar às vezes modelos de treino para esses alunos de maneira gratuita, só para isso motivar eles a continuarem, né, ali atentos ao seu material. Você vai mandar mensagens de convite para os seus conhecidos, ex-alunos, amigos, divulgação em grupos, enfim, para você encher esse seu grupo. E aí sim, quando você for fazer o seu lançamento, ele vai ser a sua principal ferramenta. Porque qual que é o grande problema do Instagram hoje? Se você faz um post hoje no Instagram, você não vai estar enviando esse post para todo mundo que postou lá. Para todo mundo que te segue, né? Ele vai exibir o seu post para algumas pessoas, mas nem todo mundo. Então, uma das formas de você
conseguir mandar a mensagem que você tem que mandar para todo mundo é usando um grupo de divulgação no Telegram. Lá você mandou mensagem no Telegram, todo mundo recebe automaticamente. Depois, você vai fazer a parte de estabelecer planos de pagamento para o seu projeto. Eu sempre falo que tem que ser projeto, porque projeto faz você motivar mais o aluno, ele tem início, meio e fim, te organiza melhor na hora de prescrever os treinamentos. Projeto envolve vários alunos com o mesmo objetivo, cria comunidade, antecipação, escassez, ou seja, falamos muito isso na aula de ontem, não vou ficar repetitivo aqui, tá? A aula de ontem, infelizmente, não ficou gravada, porque falei com vocês, era live, tá? Que não ia ficar gravado, então quem perdeu, perdeu. Agora só lá no Personal Trainer Digital que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas aqui hoje em dia você tem aí o Nubank, que você pode receber pagamentos digitais, plataformas como Eduz, tá? Que se você procurar saber mais aí, é a plataforma de pagamentos de serviços digitais. Depois disso, como que você vai entregar as consultorias online de treinamento? Fazendo avaliação pelo Google Forms, ferramenta gratuita, usa o Word para prescrever os treinamentos, a planilha, inclusive todas as planilhas de treinamento que nós utilizamos aqui na Citius, a gente disponibiliza para os alunos da Citius Play. Se é teu interesse ter ali o formulário de avaliação, é teu interesse ter uma planilha de avaliação completona como que o Renato tem, então entra no Citius Play que automaticamente a gente vai te enviar todo esse material para você poder personalizar, colocar sua logo, o seu nome e começar a utilizar na sua prática. Acesso ao grupo de apoio, que eu sempre falo para ter um grupo do projeto que você está realizando. A planilha de acompanhamento, para o seu aluno ter o acompanhamento ali do projeto de forma... um calendário, né? Você fazer esse acompanhamento através de um calendário, onde ele vai marcar ali os dias que ele foi no treino direitinho. O Tira Dúvidas, que é basicamente ali no WhatsApp mesmo, você vai abrir o seu WhatsApp para ele poder tirar suas dúvidas. Depois de um mês, você vai mandar uma reavaliação e um feedback por um formulário do Google também. Aí já é uma reavaliação, você vai perguntar como que foi o treino, como que ele executou, se ele executou direitinho. E tem também a forma de você fazer o upsell e o downsell. O que significa upsell e downsell, Renato? Downsell é quando a pessoa não comprou a sua consultoria online e você fala assim, ó, se você não quer os meus treinamentos, beleza. Mas lá no grupo de apoio, lá no meu Telegram, eu vou estar frequentemente postando conteúdos de interesse público. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, né, eu posso te vender ele por R$50. A consultoria é 150, mas se você quiser fazer parte só do grupo de apoio, R$50, aí você acessa os materiais, as dicas que eu dou lá no grupo. Você pode fazer um upsell também, ou seja, não, vamos fazer então uma chamada de vídeo semanal para você ver como está sendo o treinamento. Eu vou te cobrar aqui, ó, R$300 a mais e a gente vai fazer chamada de vídeo toda semana, por exemplo, tá? E você pode fazer essa chamada de vídeo da melhor maneira, que é o quê? Ele já comprou a consultoria, você vai fazer um upsell, ou seja, você quer, além da consultoria de treino, você quer as videochamadas, e aí você consegue fazer aqui. Eu sei que eu tentei, assim, englobar tudo, cada etapa dessa. Por exemplo, vou falar de lançamento com vocês. Vocês viram na live de ontem, quem participou da live de ontem lá, que eu falei sobre consultoria, viu que eu fiquei ali horas explicando para vocês a parte de lançamento. Mas basicamente tem alguns botões que você aperta nessa parte de divulgação que faz com que você potencialize o teu valor. Aqui eu não quero te ensinar, ó, não entra no curso Personal Trainer Digital se você está achando que vai ser ali a diquinha de marketing que vai te ajudar a burlar o sistema do Instagram para você ter vários seguidores e clientes, que eu vou te ensinar aqui como enganar as pessoas para que eles comprem as suas consultorias. Não, cara, pelo contrário, né? Eu acho que a ética moral são as principais coisas que um consultor de treinamento deve ter. E isso é o princípio básico, tá? E prescrever um bom treinamento, um treinamento que realmente vai gerar resultado. E se você é esse profissional que é capaz de gerar resultado para o seu aluno, o que a gente ensina nesse curso aqui é potencializar isso para o mundo. É a gente conseguir ampliar para que mais pessoas vejam esse valor que você tem. Agora, se você não tem valor nenhum para mostrar, se você não é um profissional competente, não tem como a gente fazer milagre aqui com as consultorias online de treinamento. Aí a gente consegue fazer você vender aí 5, 6, só que chega uma hora que fica insustentável, né? Você vai conseguir ganhar aí 2, 3 mil reais, mas aí depois você não vai conseguir ganhar a métrica de 10 mil reais por mês, que é o que a gente coloca lá, tá? Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, né, vai lá, participa do curso Personal Trainer Digital, e a gente tem um curso completo só sobre entrega de treinamento online. A gente fala de planilha, né, como montar GIFs de execução de treinamento, como que você faz a avaliação física, como que você faz a planilha de treinamento em si, a montagem das planilhas, enfim, um curso completo só sobre isso lá na Citius Play.
Beleza? Agora o Vitor vai falar um pouco mais para vocês de alguns aspectos de treinamento que você tem que ter se você quiser gerar o máximo de resultado. Fala galera, beleza? Professor Vitor Mendonça aqui. O Renato já trouxe bastante assunto interessante aí pra gente, né? Bastante assunto aí já pra vocês pensarem aí na prescrição de treino de vocês. Eu vou trazer aqui mais alguns aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente aí pensar nesses assuntos que eu acho que é fundamental aí. Tudo que a gente passa aqui pra vocês é pensando em melhorar a sua carreira, tá? Pra você que já tá no mercado de trabalho aí, já é personal trainer, e também pra você que ainda é estudante, mas vai entrar no mercado de trabalho aí em breve, né? É que você melhore a sua prescrição de treinos, melhore a sua carreira como um todo, tenha uma carreira de mais sucesso, né? O objetivo final nosso é realmente esse, tá? É transformar aí profissionais médios, vamos dizer assim, em realmente profissionais de sucesso. A gente quer que esteja todo mundo lá em cima, no topo, né? A gente quer que exista uma educação física aí mais forte, uma educação física mais valorizada. Isso se dá através aí da valorização dos profissionais como um todo, né? Então por isso que a gente está aqui com vocês, dando esse conteúdo aqui totalmente gratuito para vocês, beleza? Vamos lá então vamos falar agora de métodos de treino, tá? Então eu falei ali com vocês, mostrei para vocês na aula 1 que o mesmo método de treino, ele pode servir de formas totalmente diferentes, né? Então o mesmo método de treino, por exemplo, pode servir para aumentar ou diminuir o volume de treino, né? E como consequência disso, a gente pode aí ou aumentar ou diminuir, por exemplo, o potencial de ganho de hipertrofia, tá? Ou seja, o que é necessário que seja feito, tá? Você conhecer os métodos de treino e a partir do conhecimento desses métodos de treino, entender o que ele vai impactar em cada variável do treino, tá? Então muita gente às vezes manda mensagem assim: Vitor, qual é o melhor método de treino para essa pessoa específica, para quem tem diabetes? Pô, não sei, não é assim que funciona a situação, tá? Por quê? A gente vai pensar no treino daquele aluno e ao pensar no treino daquele aluno ali, eu vou ou não utilizar alguns métodos de treino, exatamente porque os métodos de treino são ferramentas específicas para eu poder utilizar ou não em momentos específicos, tá? Eu brinco ali que, poxa, é como se você tiver ali na sua cintura ali aquela caixinha de ferramentas, tá? Igual o eletricista tem lá, o pedreiro tem. Cara, tu vai lá e tira uma ferramenta para utilizar num momento específico, tira uma outra ferramenta para utilizar em um momento específico, né? Então o personal ele precisa aqui conhecer cada método de treino, tá? Cada ferramenta que ele tem ali. Então é imprescindível que ele conheça todas, praticamente todas aqui as formas que ele tem de utilizar aí como método de treino, por exemplo, para musculação aqui, tá? E saber em que ocasião cada ferramenta fará sentido, tá? Então, por exemplo, se eu quero utilizar em um momento específico aqui, um método de treino pode fazer muito sentido, outro método de treino pode não fazer sentido nenhum. Isso não quer dizer que outro método de treino não serve para nada, mas não, que naquele momento específico, aquele método de treino não é tão interessante assim, mas pode ser que em outro momento ele seja interessante, tá? Então a gente sempre tem que pensar aqui em momentos específicos, beleza? Então vamos pensar aqui em alguns exemplozinhos aqui só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Eu penso aqui, preciso de um método que aumente o meu volume de treino sem perder intensidade e gastando pouco tempo. Então, poxa, eu estou prescrevendo um treino do meu aluno ali, nossa, cara, eu preciso utilizar aqui algum método agora que eu consiga aumentar o meu volume de treino, mas sem gastar muito tempo. Esse aluno não pode gastar muito tempo. E eu quero manter a intensidade, eu não quero que perca a intensidade. Então, por exemplo, um método aqui que entraria aqui, que aumenta o volume de treino e gasta pouco tempo, é o drop set, mas o drop set perde intensidade, porque a partir do momento que eu vou, a cada drop ali, eu vou perder, aí eu vou diminuir a minha carga, eu estou perdendo em intensidade, tá? E eu quero um método que não faça isso. Qual o método que vem na minha cabeça? Rest pause. É um método que se encaixa muito bem exatamente aqui nesse momento específico, que ele aumenta o meu volume de treino sem gastar muito tempo e sem perder intensidade, né? Então, para quem não sabe como funciona, como é o rest pause, é basicamente ali você fazer uma série até a falha ou próximo à falha e com descanso ali de 10 a 15 segundos, você fazer mais uma segunda série até a falha ou próxima carga. Até a falha ou próxima falha ali. E aí, de novo, com a mesma carga, você faz uma terceira série aí, com a mesma carga ali, descansozinho de 10 a 15 segundos entre séries, tá? Ou seja, você vai fazer 3 séries seguidas aqui, sem perder intensidade, então aumentando o volume de treino em pouquíssimo tempo, tá? Então você consegue aumentar o volume de treino aqui, comparado esse aqui com um treino tradicional, eu tô fazendo um treino bem mais rápido, eu consigo prescrever aqui um volume de treino maior, beleza? Então basicamente o rest pause funciona muito bem nesse momento específico, nesse caso específico aqui de algum aluno meu. Vamos pensar em outro caso aqui. Preciso de um método de treino que aumente muito o volume de treino e gastando pouco tempo. Então, naquele momento específico, eu preciso aumentar muito o volume de treino, tá? Quando que isso pode acontecer? Poxa, aquele momento que um aluno meu de consultoria pega e me liga e fala: Vitor,
cara, você prescreveu o meu treino aqui, mas hoje esse treino aqui que é de 1 hora eu preciso fazer em 20 minutos. Eu preciso tentar aqui fazer o melhor possível dentro de 20 minutos. Ou então, aquele aluno seu de personal trainer 1-a-1 ali, que você marcou com ele para chegar às 6 horas ali, ele chega 6h30, tá? Ou seja, ele está super atrasado. Então, você precisa ali de utilizar algum método, algo específico ali, que você consiga fazer um volume ainda adequado, né? Partindo do pressuposto que o volume é uma das principais variáveis aí, porém gastando o menor tempo possível, tá? E uma possibilidade é o strip set. Então, dentro desse caso específico, eu posso tirar a minha ferramenta aqui, o meu método específico aqui, que é o strip set, que é um método que vai se encaixar muito bem nesse momento específico aqui. Que como funciona o strip set, para quem não conhece aí? É uma série até a falha ou próximo à falha ali, eu reduzo a carga ali em torno de 20% ali, faço mais uma série até a falha, reduzo a carga em torno de 20%, faço mais uma série até a falha, reduzo a carga em torno de 20%, faço mais uma série até a falha, até repetir o exercício ali sem carga nenhuma, tá? Então eu vou diminuindo a carga até fazer aquele exercício sem carga nenhuma, tá? Então vamos supor lá, eu tô fazendo ali o tríceps lá no pulley, tá? Então eu coloco ali, vamos supor, uma carga ali de 5 placas, tá? Coloquei 5 placas ali, fiz o máximo, tá? Diminuir para 4 placas sem descansar, faço até o máximo. Diminuir para 3 placas sem descansar, faço até o máximo. Até chegar um momento que eu vou fazer uma plaquinha ali só, faço até o máximo e descanso, tá? Ou outro exemplo aqui, tô lá na rosca direta, tá? Rosca direta ali na barra. Pego ali a barra, coloco, sei lá, 10 kg de cada lado. Faço ali até o máximo, beleza? Tirei ali 2 quilinhos, continuo fazendo com 8 quilos de cada lado, faço o máximo aí. Tirei mais 2, faço com 6 quilos, até o máximo aí. Tirei mais 2 quilos, faço com 6. Vou fazendo isso até chegar um momento que eu vou fazer com a barra zerada ali, a barra sem carga nenhuma, e faço ali mais uma sequenciazinha, tá? Ou seja, eu vou performar aí um volume bem alto de treino, uma quantidade bem alta aí de séries e repetições, tá? Porém, em pouquíssimo tempo, tá? Então é para momentos específicos aqui que você vai utilizar o strip set. Então eu gosto muito, né? Eu até falo isso com as pessoas aí. Eu nunca, posso dizer que nunca, tá? Nunca prescrevi o strip set para alguém, assim, na planilha dele ali eu fui lá e prescrevi o strip set. Porque eu utilizo o strip set exatamente nesses momentos específicos. Quando eu, em algum momento específico, preciso que o meu aluno faça um volume de treino muito alto em pouco tempo, tá? Então, essa é uma ferramenta que você vai utilizar, de novo, nesse momento específico, beleza? Uma outra possibilidade aqui, tá? Um exemplo 3 aqui. Poxa, preciso de um método para sair do platô com um indivíduo avançado, tá? Então eu tenho ali, prescrevo treino para um indivíduo avançado e ele, tá naquele platô, tá naquele momento ali que não sai daquele platô ali, e existe uma série de formas ali para eu modificar o meu treino para que ele saia desse platô, tá? E uma das possibilidades que eu tenho é utilizar, por exemplo, o German Volume Training, né? O famoso GVT aí. Para quem não conhece, como funciona o GVT? Seria você fazer ali uma série de 10 RM chegando próximo à falha, descansar mais ou menos ali 120 segundos ou até mais, fazer uma segunda série até a falha, descansar de novo 120 segundos ou mais, fazer uma terceira série até a falha, e vai fazendo isso até 10 séries, tá? Ou seja, são 10 séries de 10 repetições. Esse é o famoso aí German Volume Training, onde você vai escolher um exercício específico ali, principalmente os principais exercícios do treino ali do seu aluno. Então aí o supino, uma remada, ou até mesmo ali uma puxada, o agachamento, levantamento terra, os principais exercícios ali, e vai aplicar o German Volume Training, tá? Que 10 séries de 10 repetições, tá? Por que esse é um método interessante para um aluno avançado que está num platô aí? Porque é um método que foge totalmente do padrão, tá? Então você vai prescrever um treino aí totalmente fora do padrão para aquele aluno específico, e isso pode ser interessante para você consiga fugir do platô, tá? Esse não é o único método que você pode prescrever para um aluno desse, tá? Um SST pode ser uma possibilidade legal, um Heavy Duty pode ser uma possibilidade legal, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui de novo que é uma ferramenta, tá? Então não tem aqui um método específico que vai ser melhor para aquele momento específico, tá? A gente vai utilizar ferramentas aí, tá? Pode ser que eu volte para um treino tradicional, depois eu vou lá e aplico um SST, volto para um treino tradicional, enfim. A gente vai utilizando aqui de várias ferramentas para tentar entregar o melhor resultado para o nosso aluno, tá?
Um outro exemplo aqui, preciso de um método para diminuir o tempo de treino de um treino full body, tá? Então eu prescrevi um treino full body ali, para quem não sabe, então o treino full body é um treino para o corpo todo aí, onde eu prescrevo em um dia todos os grupamentos musculares, tá? Eu prescrevo um treino para todos os grupamentos musculares. Uma possibilidade que eu treino é, por exemplo, fazer um alternado por segmento. Então eu vou prescrever um full body para o meu aluno, mas eu preciso diminuir esse tempo desse full body, tá muito extenso. O que eu posso fazer? O alternado por segmento. Como que funciona o alternado por segmento? Eu vou fazer aí um exercício para dorsais, um exercício para perna, um exercício para peitoral, um para abdômen, um para braço ali, um seguido do outro, sem descanso entre um e outro, tá? Nunca fazendo ali exercício para a mesma musculatura seguidos. De preferência, tentar ali intercalar entre membros, tá? Por exemplo, a gente pode ver ali, ó, a gente tem um de membros superiores, um de membros inferiores, a gente vem com membros superiores de novo, vem com um de tronco e depois de novo um de membros superiores, tá? Então nunca vai seguindo ali os membros, tá? Essa é uma possibilidade que a gente tem para fazer aí no alternado por segmentos. Ou seja, eu vou fazer um treino aqui sem descanso entre um exercício e outro, mas nunca vou utilizar ali o mesmo grupamento muscular, de preferência nem o mesmo membro aí, tá? Eu vou utilizar aí membros totalmente diferentes, membros superiores, inferiores, tronco ali, exatamente para não ter uma fadiga local. Eu vou até ter uma fadiga geral aí grande, tá? Mas eu não vou ter uma fadiga local ali que vai atrapalhar tanta performance do meu treino, mas eu vou poder encurtar bastante esse treino aí, beleza? Ou seja, existe uma série de ferramentas, uma série de métodos que eu posso utilizar, predomínio crescente, decrescente, SST, método Slow, FST 7.0, Blitz, Cluster 7, Strip 7, pré-exaustão, pós-exaustão, Giant 7, RRA, GVT, Up 7, RIS, MTUT, uma série aqui de possibilidades de método, uma série de possibilidades de ferramentas e basicamente a partir dessa dezena de ferramentas que eu tenho, eu preciso conhecê-las e saber quando e como utilizar, tá? Então não é que eu vou decorar uma ferramenta que vou sair prescrevendo para todo mundo, ou vou decorar uma ferramenta que ela vai funcionar só naquele momento específico. Não, eu vou precisar entender e conhecer uma série de ferramentas e a partir desse conhecimento, a partir desse entendimento de todas essas ferramentas, eu vou saber quando utilizar num momento específico ali para o meu aluno. Na hora que eu estiver prescrevendo um treino para ele, eu falo, opa, acho que agora vai se encaixar muito bem aquele método GVT que eu aprendi lá. Ah, poxa, talvez o FST7 se encaixe muito bem aqui. E, inclusive, não tem problema também você errar, tá? Pode ser que você tente colocar uma ferramenta dessa e naquele momento não faça muito sentido. Você vai, volta atrás e tira a ferramenta, tenta uma outra aí, ou prescreve um treino tradicional, enfim, tá? Isso também é importante, tá? Esse erro faz parte também do seu aprendizado, da sua melhora aí como profissional como um todo, beleza? Uma outra questão que é interessante aqui da gente pensar, da gente discutir aqui com vocês também, é que é importante que você conheça os protocolos específicos de treino para cada indivíduo. Então, para cada tipo de indivíduo aqui, eu vou precisar de um protocolo específico, tá? Principalmente se for de um grupo especial aí, tá? Então, a gente mostrou ali algo sobre gestante, por exemplo, na última aula. A gente viu que tem uma série ali de contraindicações ali que são muito específicas de gestantes. Então, o profissional que vai trabalhar aí com essa linha de gestantes, por exemplo, ele precisa entender especificamente daquele grupo. E como eu vou mostrar para vocês aqui também de um outro grupo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês hoje aqui de hipertensos. Então, por exemplo, para um hipertenso aqui, para a gente fazer uma liberação para aquele hipertenso trabalhe com a gente, só um detalhe também, tá? Às vezes a pessoa pensa, hipertenso é um grupo muito específico. Cara, simplesmente 24% da população brasileira hoje é hipertensa, tá? Então, 1/4 da população é hipertensa. Só para vocês entenderem aqui que a quantidade de hipertensos é bem grande, tá? Então não acha, não, hipertenso é um grupo muito específico. Não, cara, não é. O hipertenso é um grupo bem grande mesmo, tá? Mas vamos lá. Liberação para uma sessão diária de hipertenso. Então, pro hipertenso, a gente tem uma série de protocolos aqui que a gente tem que seguir para liberação ali diária, tá? A gente precisa fazer uma anamnese e uma avaliação pré-sessão de todas as sessões de treino quando a gente for trabalhar aí com hipertenso. Então, a gente tem que aferir a pressão arterial em repouso, posição sentada com o braço apoiado e frequência cardíaca com a técnica correta, tá? Então, antes do treino, a gente tem que aferir a pressão e a frequência cardíaca. Valores acima aí de 180 da pressão arterial sistólica maior ou igual, tá? Maior ou igual de 180 da pressão sistólica e maior ou igual de 110 da diastólica ali, impossibilitam a liberação para o treino, tá? Então, se eu analisei isso daqui, já está maior que aqueles valores ali, opa, já tô fora, tá? Isso daqui já impossibilita o meu aluno do treino, tá?
Questionar a rotina dele, algum sintoma, medicação em dia, ingesta de alimentos, eu saber o que está acontecendo com aquele meu aluno ali. Ele está se sentindo mal naquele dia? Como que está a medicação dele? Está em dia? Ele esqueceu de tomar o medicamento? Como que está a ingesta de alimento deles? O sono, as preocupações, como que está acontecendo ali no dia a dia dele? Além disso, avaliar a pressão arterial novamente, então você vai lá, faz uma segunda avaliação da pressão arterial e caso abaixo dos valores acima e assintomático, a sessão pode ser iniciada, tá? Ou seja, eu tenho que seguir uma série de fatores aqui, tá? Esse aqui é até a recomendação ali das diretrizes para reabilitação cardíaca e programas de prevenção secundária, tá? Então eu tenho uma série de fatores aqui para começar uma sessão com um aluno meu aqui que é hipertenso, tá? Então olha que interessante aqui. Então a gente vê aqui que para cada pessoa específica que eu tenho indicações aqui, eu tenho aqui protocolos para serem seguidos, tá? Principalmente quando a gente está se tratando de grupos especiais, tá? Além disso, né, a gente precisa ter um controle das variáveis durante a prática também, né? Durante o exercício parece prudente manter aí a pressão sistólica menor do que 220 e a diastólica menor do que 105, tá? Avaliar cada caso com suas especificidades. Então, para cada caso aí, pode ser que a gente pode variar alguma coisinha aqui em relação a esses valores aqui, tá? E é importante também você manter um registro dessas informações para cada aluno seu que é hipertenso aí, para esse aluno, para esse grupo específico aqui. Então, você tem um controle ali da pressão arterial inicial, da pressão arterial pico, tá? Durante o esforço ali, e você às vezes vai precisar fazer várias mensurações durante o treino ali, e uma pressão arterial pós-esforço, tá? Então vai ser importantíssimo que você tenha todas essas avaliações aqui com o seu aluno, tá? Você faça o registro dessas informações para cada treino que você vai fazer com ele, tá? Onde que eu quero chegar com isso, né? Ou seja, cada indivíduo precisa de uma prescrição específica, e ao se especializar em um nicho específico, você tem um maior potencial de gerar autoridade, tá? Onde que eu quero chegar aqui com vocês? Eu quero mostrar para vocês que é interessante que você às vezes se tem uma especialização específica ali em um nicho aí que é interessante para você, um nicho que você vai ser uma autoridade naquele assunto ali, porque ao ser uma autoridade você tem uma maior chance aí de entregar um melhor resultado e de conseguir mais alunos também, tá? Porque é o que eu chamo aqui do potencial dos nichos de mercado, tá? Que foi o que eu conheci aqui com esse livro aqui, que é o chamado A Cauda Longa, tá? Do Chris Anderson, que traz algo bem legal pra gente aqui, tá? Que é o quê? A gente tem uma grande quantidade de vendas, uma grande quantidade de procura nos mercados de massa, tá? E nos mercados de nicho a gente tem uma procura bem menor, mas a gente tem uma cauda muito longa, tá? Que é o quê? A gente tem muitos mercados de nicho. Dentro da educação física aqui, do trabalho do personal trainer, eu penso como o quê? Mercado de massa. A gente está falando aqui de saúde em geral, é o cara que quer qualidade de vida, é o cara aí que quer hipertrofia, emagrecimento, esses são os mercados de nicho aí, os mercados de massa como um todo. De nicho, cara, aí a gente tem uma quantidade enorme, tá? Para cada grupo especial desse, gestante, idosos, doenças cardiovasculares, hipertenso, diabetes, para cada desses daqui eu já tenho um nicho, tá? Além disso, dentro dos grupos de massa ali, eu posso ir destrinchando isso em nichos. Então, por exemplo, o mercado aí de emagrecimento é um mercado ali de massa. Então, é um mercado onde eu vou ter muita gente procurando, mas eu também vou ter muito profissional capacitado para aquele mercado ali. Agora, quando eu entro ali no mercado de emagrecimento para mulheres de 30 a 40 anos, aí eu já vou estar trazendo para um nicho que eu estou destrinchando esse mercado, entrando em um nicho específico, o nicho já começa a ficar mais interessante, tá? E por que é interessante você conhecer um nicho e especializar em um nicho, tá? Porque mercado de nichos tem uma maior dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Então, por exemplo, aquela questão ali de hipertensos ali, eu quero perguntar para você, e você sabia que precisava fazer toda aquela série ali de aferições ali pré-treino para o hipertenso? Eu imagino que não, tá? Exatamente porque tem poucos profissionais capacitados para lidar com hipertenso, apesar de ele ser um nicho razoavelmente grande, como eu mostrei para vocês ali, 1/4 da população brasileira, tá? Então, a partir do momento que a gente tem poucos profissionais capacitados, você pode cobrar aí um valor bem mais alto quando você é um profissional capacitado para aquele nicho específico, tá? Então, eu recomendo fortemente você que é profissional aí, você que ainda é estudante aí, se especializar em um nicho específico, ser realmente uma autoridade em um nicho específico e depois disso, se você quiser, você pode alterar aí de nicho, pode trabalhar com outros nichos também. Porque a partir do momento que você é uma autoridade em um nicho, você transformar essa autoridade em outros nichos é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil você trabalhar com um nicho específico, ser uma autoridade naquele nicho, do que trabalhar aí com várias
com várias, com qualquer tipo de pessoa. Ah, não, eu atendo qualquer um aí, atendo deficiente, atendo ali mulheres, homens, idosos, crianças. Cara, é muito difícil você conseguir aí uma autoridade em vários nichos ao mesmo tempo, tá? Até professores nossos lá da Citius Play, então que é aluno da Citius Play aí vai saber. Então, por exemplo, a gente tem um professor lá que dá aula só sobre lesões, tá? Ele é um personal trainer, tá? O Lucas, ele é um personal trainer específico de lesões, ele sabe tudo sobre lesões ali. A gente tem um professor Vinícius que ele fala só sobre grupos especiais, então dentro da Citius Play lá ele dá aula sobre grupos especiais. Por quê? Porque ele é referência nesse nicho, ele só atende alunos disso, ele só atende alunos diabéticos, hipertensos, de doenças cardiovasculares, tá? Então ele é autoridade nesse assunto, tá? Isso facilita muito o processo dele, facilita que ele seja um profissional de sucesso aí, beleza? Ó, e vou ser bem sincero, tá? Esses tipos de toques que eu tô dando para você aqui, voltados para o mercado de trabalho, infelizmente, cara, você vai aprender praticamente zero disso dentro da faculdade, tá? Se não for absolutamente zero, e até mesmo aí pós-faculdade, alguma pós-graduação, alguma coisa assim, você vai aprender quase nada disso daí, tá? Então, assim, aproveita muito aqui, nós que temos essa visão voltada para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que para você ser realmente um profissional de sucesso, é importante que você entenda do conteúdo técnico, que é esse conteúdo que a gente também tá trazendo para vocês aqui, tá? Baseado em ciência, mas também que você conheça aí um conteúdo de marketing, de vendas, de branding, para você conseguir aí conquistar mais alunos e atender mais pessoas e com isso aí ter um maior leque aí de informações e realmente ser um personal de sucesso, tá? E até através disso eu quero te dar aqui 2 dicas simples para você ter uma carreira de sucesso, tá? Primeira coisa, capacitação constante, tá? Eu falo que o segredo dos grandes profissionais aí, tá? Eu falo isso através aí de observação, eu sou viciado nesse tipo de coisa, poxa, eu vejo ali um cara que é o grande ali em alguma atuação específica, eu quero saber o porquê que ele é grande naquilo dali, tá? O porquê que ele conseguiu ali ser uma autoridade naquela atuação específica e eu vou atrás disso, tá? E aí, basicamente, eu vejo aqui que um dos fatores é essa capacitação constante, tá? Que é o quê? Lembre-se sempre disso aqui, sempre. Quando você tá ali remando, tá? É importante que você reme sempre dos 2 lados, tá? Se eu remar só de um lado, o que vai acontecer? O meu barquinho ali vai ficar dando volta, tá? Se eu remo só do outro aqui, meu barquinho fica dando volta pro outro lado. Se eu remo dos 2 lados aqui, o meu barco vai para frente, tá? Então é importante que você sempre pense em remar dos 2 lados. E quais são esses 2 lados aqui? Conhecimento e prática, tá? Que é o quê? É consumir o máximo de conhecimento possível, é ter uma capacitação constante, é ter uma atualização constante, sempre tá procurando aqui novos conteúdos. Então você que tá aqui comigo, eu já tô vendo que é um cara que quer isso, né? Então se você tá nessa capacitação online aqui com a gente, é um cara que quer realmente mais conhecimento, que quer uma capacitação constante, mas é importante que você aplique na prática também, tá? Então todo esse conteúdo que a gente tá passando para vocês aqui, cara, já vai aplicando na prática, tá? Já aplica aí com um aluno seu, se você ainda é estudante, aplica em você mesmo, às vezes num colega aí, uma pessoa da sua família, tá? Já vai aplicando na prática, porque só na prática você vai realmente ali ver que aquele conhecimento é válido ou não, tá? Então você vem aqui com um reminho aqui do conhecimento, vem com um reminho da prática, tá? Isso é fundamental para você ter uma carreira de sucesso. E além disso, é muito importante que você faça parte de uma comunidade, tá? Porque fazer parte de uma comunidade, estar junto de outros profissionais, estar junto de outros personal trainers aí de sucesso, vai fazer com que você fique atento a tendências de mercado, então fique atento aí com o que está na moda, com o que aí facilita com que você consiga conquistar novos clientes, te ajuda aí com as atualizações, a saber o que está acontecendo no mercado, a saber onde tem capacitações para você se atualizar e também você vai ter um grupo de apoio ali, pessoas te ajudando, pessoas te dando suporte ali para você realmente aí conseguir crescer na carreira, tá? Juntos nós somos mais fortes aqui, de novo, a gente quer aqui dentro da Citius aqui conseguir conquistar aí uma carreira de sucesso para todos vocês, fazer uma educação física mais forte, fazer com que a gente seja realmente valorizado, tá? E é até por isso que a gente tem a nossa plataforma Citius Play lá. Lá na Citius Play, vocês vão ter aí uma série de cursos de atualização, de novo, voltados tanto para a área técnica ali, tanto para a área de marketing e venda, exatamente para você ser um profissional de sucesso, e além disso vai ter um grupo de apoio, tá? Então vocês têm ali acesso a todos os outros alunos dessa plataforma Citius Play e também a nossa equipe, tá? Então a gente responde todas as dúvidas que você tiver, tudo que você tiver de dúvidas ali dentro da plataforma a gente responde vocês, a gente tá ali realmente ali para te ajudar e para te ajudar aí a crescer na carreira, beleza? Então lembrando aqui, dia 28 vai ao ar nossa aula 3, tá? A aula 3 tá super legal mesmo, tá? Eu acho que essa aula aqui é realmente imperdível, onde a gente vai trazer aí ferramentas, planilhas e programas para desenvolvimento de treinamento online. A aula vai ao ar aí às 8 horas.
E também lembrando, tá? Se você tá vendo essa aula antes do dia 27 às 20 horas, a gente vai ter aí a nossa Master Live, tá? A gente vai ter uma live super legal lá no nosso Instagram de treinamento de mobilidade na prática, tá? Essa daqui a gente vai na prática mesmo, a gente vai mostrar para vocês aí como fazer um treinamento de mobilidade, a gente vai mostrar algumas possibilidades de rotina para você utilizar com o seu aluno aí, tá? Então eu vou dar aquela passadinha aqui no cronograma novamente, que só para você não perder nada, tá? Eu tenho uma série de pessoas aqui que acaba se perdendo nesse cronograma aqui depois. Pô, Vitor, perdi uma live lá. Ah, Vitor, não consegui pegar o certificado. Por quê? Porque não prestou atenção aqui no cronograma que a gente passa para vocês, tá? Acha que é bobeira e acaba ficando para depois. E até um puxão de orelha aí, tá? Ontem a gente postou o cronograma aqui, colocou ele errado, tá? A gente simplesmente pulou o 31 de maio aqui na aula 1, tá? Se alguém quiser pode até voltar lá na aula 1 lá, e só uma aluna aqui me lembrou desse detalhe, tá? Só uma pessoa veio entrar em contato comigo, até desculpa, acho que é Tainá o nome dela aqui, ela entrou em contato comigo e falou, Vitor, tá errado lá o cronograma, tá? E aí eu conferi e arrumei aqui, tá? Então vamos lá, a aula 1 aqui já foi ao ar, a live do dia 25, se você tá vendo aqui a aula 2 já foi ao ar também, tá? A aula 2 também já foi ao ar, que é essa aula aqui que vocês estão vendo. Dia 27 de maio, então, tem a nossa live ali às 20 horas, com uma apostila, tá? Sobre mobilidade aí, tá? Na aula 3 vai ser super legal, vai ao ar dia 28 às 8 horas aí, onde a gente vai falar aí de ferramentas para você utilizar. Lá no dia 29 às 20 horas, a gente vai fazer mais uma live aí super bacana, super legal lá no nosso Instagram ali, onde a gente vai te dar uma das ferramentas gratuitamente aí, vai ser super legal também. 30 de maio é quando a gente abre as inscrições da Citius Play. Então, para você aqui que, poxa, tá gostando desse evento aqui e quer dar um passo maior na sua carreira e quer fazer parte da Citius Play, a gente vai abrir as inscrições no dia 30 de maio, às 8 horas da manhã. Além disso, a gente vai liberar nossa aula 4. Lá na aula 4 a gente vai falar aí de prescrição na prática, tá? Tá muito legal também essa aula, tá? Cara, eu sou suspeito para falar, mas é que a gente tá fazendo um trabalho bem interessante mesmo para vocês. Pô, Vitor, fiquei com uma série de dúvidas aqui, tem uma série de questões que eu gostaria de discutir com vocês. A gente vai abrir 2 momentos ali para você trocar uma ideia com a gente. Aqui vai estar eu e o Renato aqui respondendo todas as perguntas de vocês, tá? A gente já ficou aqui outras vezes aqui com lives parecidas com essa, mais de 2 horas respondendo aí todas as dúvidas da galera, tá? Então, a gente tem uma live aí de perguntas e respostas no dia 1 de junho e 3 de junho a gente tem um outro encontro aí de perguntas e respostas, tá? Ambos às 8 horas da noite a gente vai ficar ali respondendo todas as perguntas, tá? Qualquer dúvida que você tiver, a gente vai responder para vocês aí no dia 1 e no dia 3 de junho. E dia 6 de junho aí sai do ar todas as aulas, tá? Então todas as aulas saem do ar aí no dia 6 de junho às 23h59 ali, beleza? Então, para você receber o certificado aí, é só você acessar o linkzinho que tá aqui abaixo, cumprir ali as tarefas que você tem que fazer, que somando aí essas tarefas que a gente vai fazendo a cada aula ali, vocês vão conseguir receber o certificado, tá? Lembrando que no dia 30 de maio, no final da aula 4, a gente explica para você como você mesmo vai fazer a emissão do seu certificado. E essa emissão do certificado vai do dia 31 de maio até o dia 6 de junho aí, tá? Não perca para você aí depois não ficar, Vitor, perdi o certificado, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu explico toda a aula aqui e a galera não fica atenta, beleza? Valeu, pessoal. Vejo vocês aí na aula 3. Grande abraço.